Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as qualidades essenciais de um bom líder. Eu quero iniciar lendo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45, que diz o seguinte: Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Texto bem conhecido que fala sobre o padrão da liderança espiritual, da liderança cristã. Uma pergunta que muitas vezes se faz é a seguinte: um líder nasce feito? O líder já nasce pronto? Eu diria que não. A minha resposta a essa pergunta é não. O líder é forjado, o líder é formado, o líder é aperfeiçoado. Um bom líder tem algumas características que facilitam a sua liderança, características inatas, características que lhe acompanham desde sempre, mas ele precisa de um aperfeiçoamento, de uma lapidação, de uma formação. Existem algumas qualidades que o Espírito Santo trabalha em nós, existem qualidades que nós próprios devemos trabalhar na nossa vida para melhorar a nossa liderança e nos tornarmos líderes bem-sucedidos na igreja, na empresa, onde quer que estejamos. Então, o líder não nasce pronto. O líder é forjado pela vida, pelas circunstâncias, pelas experiências. Ele vai sendo lapidado e aperfeiçoado gradativamente. Quais são as qualidades, as qualificações de um bom líder? Qualidades essenciais que não podem faltar, que precisam estar presentes. Eu diria que são insubstituíveis. Nós vamos trabalhar aqui com 15 qualidades, com 15 características, e o ideal é que todas elas se façam presente na vida do líder. Esse é o ideal. Será possível isso? Acredito que sim. Alguns terão todas, alguns terão algumas, mas se você não tiver essas qualidades, se você não tiver a maioria dessas qualidades, você precisa desenvolvê-las, porque senão a sua liderança será deficiente e você não se tornará aquilo que nós podemos chamar de um bom líder. A primeira qualidade, insubstituível. Todos líderes precisam desenvolvê-la. Chama-se disciplina. Disciplina. A disciplina é a primeira qualidade para torná-lo líder. É aquele hábito de fazer as coisas. É quando você se obriga dia após dia fazer as mesmas coisas, ter as mesmas atitudes. Quando você vai se policiando para que os hábitos sejam criados, para que você consiga dar conta das demandas do dia a dia, para que você consiga fazer o que você deve fazer. Em primeiro lugar, estamos falando de liderança espiritual, de liderança cristã. Então, a primeira coisa é a disciplina devocional. Um bom líder, ele tem um tempo a sós com Deus diário. Um bom líder fala com Deus todos os dias. Um bom líder gasta tempo com o Senhor todos os dias. Faz o seu tempo de oração, faz o seu tempo de leitura bíblica, faz o seu tempo de estudo sistemático da palavra. Ele tem tempo a sós com Deus. Os grandes líderes da história bíblica
foram homens que gastaram muito tempo com Deus. Moisés gastou muito tempo com Deus. Quando nós olhamos para Elias, Elias gastou muito tempo com Deus. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele gastou muito tempo com Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, sendo Deus em forma de homem, ele gastou muito tempo com o Pai. Ele se encontrava todos os dias com o Pai. Ele levantava de madrugada para orar. Ele passava a noite em oração. Ele ia dormir de madrugada porque estava em vigília de oração. Disciplina devocional é fundamental para a liderança cristã. O líder não pode levar a mesma vida que levam os seus liderados. Ele trabalha enquanto os outros perdem tempo. Enquanto os outros dormem, ele estuda. Enquanto os outros brincam, ele se prepara, ele faz cursos, ele participa de treinamentos, ele estuda, ele lê. É uma pessoa que está procurando o melhor. E para ser o melhor, você não pode ter uma vida mediana. Você não pode ter uma vida medíocre. Quem tem uma vida mediana tem uma liderança mediana. A sua vida, através da disciplina, tem que estar acima da média. Se você não estiver acima da média, a sua liderança não será acima da média. Então, nós precisamos pensar na disciplina. Somente através da disciplina é que um líder alcançará o seu potencial máximo. Uma pessoa só irá liderar com eficiência após haver conquistado a si mesma. O líder é alguém que primeiramente submeteu-se de boa vontade, aprendeu a obedecer, possui disciplina. Não se permita qualquer coisa, se cobre, se discipline, procure viver uma vida regrada, orientada, focada, e isso exige disciplina. Pense num atleta de alto rendimento. Vamos pensar num corredor de 100 metros rasos, um velocista no atletismo. Ele treina todos os dias, isso é preciso disciplina. Está chovendo, está frio, está calor, ele está treinando. Ele tem disciplina alimentar. Ele não come qualquer coisa, ele tem uma alimentação balanceada, orientada. Ele quer comer aquilo, mas ele sabe que isso vai lhe prejudicar, então ele não come, é disciplina. Ele faz exercícios específicos, ele consulta médicos, fisiologistas, ele precisa de uma vida de sacrifícios. Quando um homem, uma mulher, faz uma prova excepcional, bate um recorde, ele corre ali 100 metros em menos de 9 segundos. E você pensou, foi apenas 9 segundos? Não, não foi 9 segundos. Foi uma vida inteira de disciplina para correr aqueles 9 segundos, bater o recorde, receber a medalha, subir ao pódio. Na liderança cristã, ninguém vai ao pódio sem disciplina. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: para exigir o mínimo do mundo, você precisa dar o máximo de você. Isso é disciplina. Segunda qualidade essencial de um bom líder, vamos lá, vamos passar aqui o nosso slide, né? Disciplina. A segunda é visão. Visão. Ter visão abrange 3 áreas ou 3 aspectos. Enxerga a si mesmo, enxerga os outros e possui metas definidas. Visão, diz Jorge Barna, é um retrato claro, um retrato mental claro do futuro. Visão é um retrato mental claro do futuro. Mas antes de falar do futuro, da visão, vamos pensar o enxergar a si mesmo. Um bom líder reconhece as suas qualidades, as suas habilidades para explorá-la, para agir na área onde tem maior capacidade de sucesso, onde tem maior talento, onde tem mais habilidades, e um bom líder reconhece as suas fraquezas e os seus defeitos. Para melhorar, para tornar-se excelente, precisa olhar para si mesmo e ver, eu sou bom nisso e nisso eu não sou bom.
E tem gente que olha para si mesmo e diz, eu sou bom nisso, mas isso aqui eu não vou nem tentar. O líder não, eu vou melhorar nessa área para que eu me torne bom nessa área, tanto quanto eu sou bom nessa outra área. Isso é enxergar a si mesmo. É ver que tem condições de alcançar os seus objetivos, os seus alvos, através das qualidades que tem, através dos talentos, dos recursos que tem. Ou perceber que se não melhorar sensivelmente, se não crescer, se não se desenvolver, não vai ter o sucesso. Então, olhar para isso é enxergar a si mesmo. Isso é ter visão. Um segundo aspecto da visão é enxergar o outro. É ver as capacidades do outro, é ver as habilidades do outro, é ver o valor do outro, para usar isso em seu benefício. Para, num bom sentido, explorar o melhor do seu semelhante, principalmente dos seus liderados. É trazer para o seu time, trazer para a sua equipe de trabalho aqueles que são bons. E você só faz isso quando você reconhece que o outro é bom. Quando você reconhece que a outra pessoa tem capacidade e principalmente que ela tem habilidades que você não possui. Isso é visão, isso é inteligência, trazer para o seu lado pessoas que vão suprir as suas deficiências, que são excelentes naquilo que você não é bom. Isso não quer dizer que você não tenta melhorar, mas você traz pessoas que naturalmente são melhores que você para o seu lado. Você conhece as necessidades para suprir a necessidade do outro. Um bom líder, ele é sensível às necessidades dos seus liderados, para tentar supri-las, para tentar ajudar, para tentar melhorar, conhecer o contexto. Tem gente que você trabalha na empresa ou na igreja, você sabe sobre o seu desempenho, sobre a sua vida ali dentro do contexto da empresa, mas lá fora, em casa, na família, não sabe nada. E às vezes a pessoa que está ao seu lado tem necessidades que precisam ser supridas, tem problemas que precisam ser resolvidos, tem angústias, tem os seus sonhos, e você não conhece nada. Você não conhece nada. Um dos programas de televisão que eu mais gostava de assistir chamava-se O Chefe Secreto. Era quando o dono da empresa, o CEO da empresa, o gerente da empresa, ele se vestia, se disfarçava e se vestia como um funcionário e ia para a linha de produção, ia para o chão de fábrica, conversar com pessoas e trabalhar como se fosse um funcionário novo. E ali, conversando, ele descobria coisas da sua equipe de trabalho fantástica. Era um programa muito interessante, que ensina muito sobre liderança. Você que assiste tanta coisa aí na internet, procura lá no YouTube o Chefe Secreto. Você vai ver alguns episódios maravilhosos, sensíveis, emocionantes e enriquecedores, todos eles. Isso é ter visão. Terceiro lugar, ter visão inclui, em primeiro lugar, enxerga a si mesmo, enxerga os outros, possui metas definidas. Um bom líder sabe o que quer da vida. Um bom líder sabe aonde quer chegar. E mais do que isso, um bom líder sabe como chegar. Tem muita gente que sabe aonde quer chegar, mas não sabe como chegar. O bom líder sabe aonde quer chegar e o bom líder sabe como chegar lá. Ter visão sem ter missão torna-nos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e ter missão faz de nós missionários. Há uma frase que eu anotei aqui que eu gosto muito. Se um homem não descobriu alguma coisa pela qual esteja disposto a morrer, não está preparado para viver. Quem disse essa frase foi Martin Luther King. Se um homem não descobriu alguma coisa pela qual esteja disposto a morrer, não está preparado para viver. Isso é ter visão. Maior, mais conhecido, mais impactante discurso de Martin Luther King, ele começava e ao longo do discurso repetia muitas vezes uma expressão: eu tenho um sonho, uma visão, um projeto de vida, um objetivo, um alvo na vida. Qual é o seu sonho? Qual é a sua visão?
Sem visão, você não pode liderar. Quem tem visão não se prende a pequenas dificuldades, a pequenos problemas. Ele tem um objetivo maior a alcançar. Quando se busca o cume da montanha, não se dá importância às pedras do caminho. Visão é isso. Isso é ter visão. Outra característica, otimismo. Um pessimista jamais se tornará líder. Vamos pensar na Bíblia. Lá no livro de Números 13, depois que o povo foi espiar a terra, eram líderes, não era gente comum, eram líderes, um líder de cada tribo foi espiar a terra de Canaã. 10 pessimistas voltaram falando mal da terra, falando mal dos habitantes, falando que não tinham condições de alcançar o sucesso, de chegar e conquistar a terra. Apenas Josué e Caleb foram otimistas, disseram, vamos lá que a gente vai conseguir. 40 anos depois, eles estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. Gente, 40 anos andando em círculo por não ter visão, por ser pessimista, por não acreditar, por não ter fé. 40 anos depois, eles passaram 40 anos dando voltas no mesmo lugar, andando em círculos. E aí, depois de 40 anos, eles estão no mesmo lugar. Quem está ali, daqueles 12 espias? Josué e Caleb. E os outros? Pereceram todos. Pessimista morre no deserto. Pessimista morre no deserto. Otimista conquista a terra. Otimista entra na terra da promessa. Otimista realiza os seus sonhos. Um bom líder sempre será otimista. Por quê? Porque ele confia, em primeiro lugar, em Deus. Onde a fé, há uma possibilidade. Onde a fé, há uma possibilidade. Elevando o olhar, olhando para cima, olhando para Deus, elevando o olhar, os limites desaparecem. O otimista, ele vê em cada dificuldade uma oportunidade. O pessimista, ele vê em cada oportunidade uma dificuldade. Otimismo e pessimismo são contagiosos. O que você está espalhando? O que você está distribuindo? Que vírus do otimismo ou do pessimismo que você está espalhando por aí? O primeiro passo para chegar-se ao fim de qualquer coisa é julgá-la possível. O primeiro passo para chegar ao fim de qualquer coisa, para se conquistar qualquer coisa, para se realizar qualquer obra, é necessário acreditar que é possível, é necessário julgá-la que é possível. É preciso crer no que se faz e fazer com entusiasmo. Isso é otimismo. Vai dar certo. Vamos lá, vai acontecer. Temos problemas? Nós temos dificuldades. Israel está acampado numa planície. Do outro lado, no outro extremo da planície, está o exército dos filisteus. E no meio um campo de batalha onde ninguém está batalhando. Apenas um homem, Golias, medindo 2 metros e 92 centímetros. Altura para jogador nenhum, de basquete nenhum botar defeito. 2,92. Ele solta a bola na cesta por cima. Ele não precisa pular. Ele coloca a bola na cesta sem pular. Os homens de Israel olhavam para Golias e diziam assim, não temos chance. Davi olha para aquele homenzarrão, e ele diz assim, não tem como errar. Com um tamanho desse eu não vou errar nunca. Ele está lascado, está perdido, não dá para errar. Otimismo.
é fundamental para se ter sucesso na liderança. Outra qualidade é paciência. A paciência não pode ser dispensada pelo líder. O líder tem que ser paciente. Paciente para alcançar o seu sonho, para alcançar os seus objetivos, para construir a sua história. Ninguém se torna herói por acaso. Existem qualidades, existem características que vão sendo trabalhadas até que surge a crise e aquilo que está lá dentro sai, desabrocha, aparece para os outros. Mas para se chegar ali, houve um processo. Paciência para não correr demais na frente dos liderados, desestimulando. O líder tem competência, tem capacidade, então vamos lá, gente, e ele vai para cima, mas os outros não estão no mesmo ritmo, ele tem que mobilizar, tem que fazer com que eles acreditem que isso é possível. Motivar, mobilizar, qualificar os seus liderados para andarem juntos. E tem líder que levanta a cabeça e vai embora. E esquece quem ficou para trás. Não tem paciência. Paciência com as fraquezas e erros dos liderados. A impaciência machuca pessoas, desestimula pessoas, faz pessoas abandonarem projetos bons. Sabe por quê? Porque ele olha para o líder e aquela velha frase do personagem da televisão mexicana, Chaves, ninguém tem paciência comigo. Às vezes nós temos que carregar pessoas no colo. Às vezes nós temos que nos colocar atrás e empurrar essa pessoa. Às vezes nós temos que puxar essa pessoa. É necessário ter paciência. Um liderado de qualidade para alcançar o seu potencial demanda tempo. Você vai investindo, vai dando oportunidades, vai investindo, vai dando oportunidades, vai investindo, vai dando oportunidades, vai corrigindo, vai aperfeiçoando, vai incentivando, e até que ele desabrocha, que ele chega no seu potencial máximo. É preciso ter paciência. Não mostrar-se exasperado diante dos erros alheios, não perder a paciência, explodir. Tem muito líder bom que é muito explosivo, que é muito rápido em explodir, tem pavio curto. O líder não pode ter pavio curto. Ser paciente não é ser injusto ou aceitar injustiça, é corrigir quando necessário, cobrar resultados, mas esperar os resultados. Tem resultados que são para agora, tem resultados que são lá para frente. E tem muito líder que quer os resultados todos para ontem. Então, paciência é necessária, saber esperar a hora certa e não precipitar resultados. Saber a hora certa de apresentar um projeto, de apresentar uma ideia, de apresentar uma visão. Tem muito projeto bom que se perdeu porque foi apresentado antes da hora, foi apresentado verde demais. Não queime etapas em nenhum processo. Tem gente que quer o propósito, mas não quer passar pelo processo. Passar pelo processo exige paciência. Um líder impaciente é um mau líder. Paciência. Sabedoria. Tiago diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. É mais do que conhecimento. Sabedoria inclui aquela sagacidade. Jesus disse, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Sabedoria para agir, prudência, inteligência. E não confunda conhecimento com sabedoria. Conhecimento é informação acumulada. E tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não é sábio. Eu não vou dizer
que é um burro com conhecimento. Vocês não me ouviram falar isso, eu não disse isso. Tem muito conhecimento, mas não sabe agir, não sabe colocar esse conhecimento em prática no dia a dia. Sabedoria mais do que percepção humana, é conhecimento vindo de Deus, é discernimento. Inclui o discernimento, é a aplicação correta do conhecimento de Deus na sua vida. Você precisa ter conhecimento, você precisa se informar, você precisa fazer cursos, participar de seminários, de workshops, de oficinas que vão lhe enriquecer. Você precisa ler, e ler muito. O líder tem que ler, tem que ser um homem, uma mulher que ama livros. Então você vai ler, você vai adquirir conhecimento, você vai conversar com pessoas, você vai assistir programas educativos que agreguem mais. Mas não adianta acumular conhecimento e não colocar isso em prática, não colocar esse conhecimento a serviço da vida. Sabedoria é capacidade para agir. Sabedoria não é acúmulo de informações, é capacidade de agir. E isso também inclui o Espírito Santo na vida, o discernimento, como eu já disse. Por isso, Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Conhecimento é responsabilidade sua. Sabedoria também depende da ação de Deus. É muito importante ter essa distinção entre conhecimento e sabedoria. Decisão, capacidade de decidir, capacidade de fazer escolhas, uma decisão firme e rápida são características de um bom líder. A indecisão, ela desestabiliza qualquer liderança. A procrastinação, o empurrar com a barriga, o deixar para decidir depois, o ficar titubeando, o ficar em dúvidas, isso desestabiliza uma liderança, desestabiliza um líder. A falta de decisão já é uma decisão errada. A falta de decisão é uma decisão errada. Então, tem momentos que o líder tem que decidir. E ele não pode transferir a responsabilidade, nem ficar protelando, ficar adiando, empurrando com a barriga. Ele tem que decidir. A falta de decisão, em muitos casos, já é uma decisão errada. O líder tem que ser decidido. Não adianta ficar adiando uma decisão que nós tememos tomar. Não vai resolver. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que tomar a decisão que tanto nos assusta. E quanto mais demorar, pior se torna a situação. Coragem. É aquela capacidade de espírito que capacita o ser humano a enfrentar o perigo. Enfrentar o perigo de jeito? Com firmeza, sem medo e sem depressão. Tem gente que é covarde demais e aí cai em depressão. Tem que tomar uma decisão, não consegue tomar, vai deixando para depois, vai se angustiando, vai caindo em depressão. Vai se afundando na depressão, na tristeza, na angústia. Coragem é indispensável para que o líder tenha sucesso. Existem momentos na liderança, existem circunstâncias na liderança, existem pessoas na liderança que, se você não tiver coragem, você não consegue ir à frente, ir adiante. Então é necessário ter coragem. As grandes realizações no mundo foram feitas por pessoas de coragem. Há um pensamento que eu gosto que diz assim: quem não se arrisca a um fracasso, nunca chega a uma vitória. Se arriscar a um fracasso é necessário e é sinal de coragem. Prefiro tentar algo grande e falhar a ter êxito em nada. Coragem para quebrar paradigmas. O que é um paradigma?
É um padrão, é um modelo, é um modo estabelecido, tá? De se fazer ou de se pensar determinada coisa. Um líder sabe quebrar paradigmas. Um líder tem a coragem, a capacidade de quebrar paradigmas. Deixa eu contar para você uma história muito interessante. Os suíços inventaram um relógio. Os melhores relógios do mundo sempre foram os relógios suíços. Era a ostentação, anos atrás, ter um relógio legitimamente suíço. Eu lembro que propagandas de televisão, de revistas, de jornais exaltavam relógios como legitimamente suíços. Os suíços inventaram o relógio. Os melhores relógios do mundo eram fabricados pelos suíços. Aí um dia um suíço apresenta numa feira de relógios o protótipo de um relógio digital. Ele foi recusado pelo Conselho de Relojoeiros da Suíça. Olha a argumentação. Quem vai querer um relógio sem ponteiros? Havia um paradigma, todo relógio tem ponteiro. Quem é que vai querer um relógio sem ponteiros? Fiéis ao seu paradigma, os suíços recusaram. Esse suíço, que tinha um protótipo de um relógio digital, ofereceu o seu produto para os japoneses. Os japoneses compraram a patente e lançaram o relógio digital, sem ponteiros, quebrando o paradigma, com absoluto sucesso. E houve uma época, lembro bem dela, anos 80, que o charme não era ter um relógio com ponteiros, não era mais ter um relógio suíço, era ter um relógio digital. Eu lembro até hoje, morava em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, quando eu comprei o meu primeiro relógio, não era japonês, era um Citizen, metálico, sem ponteiros. Clicava, tinha a luzinha que acendia, tinha o cronômetro no outro botãozinho, tinha a data num outro botãozinho, mas porque alguém quebrou o paradigma, porque alguém teve a coragem de quebrar paradigmas. O líder faz isso. O líder quebra paradigmas, porque ele tem coragem. Humildade. Se você olhar a liderança empresarial, a liderança secular, os padrões exigidos nas grandes empresas, humildade não faz parte. Humildade não está presente nas características desejáveis e necessárias para se liderar corporativamente, para liderar no mundo secular. A liderança cristã exige isso. A liderança secular não destaca a humildade como parte do líder. A liderança cristã, sim. Lembra do texto que lemos bem no início, Marcos 10? Quem quiser ser grande, que sirva. Para servir é preciso humildade. Lavar os pés de alguém é necessário ter humildade, muita humildade. Na liderança secular, se alguém subiu, ou era o melhor, ou tinha um padrinho, um bom padrinho. Se você não tinha um bom padrinho e você não era o melhor, você não subiu. Acabou a conversa. Então, o que acontece? Se você é o melhor, você não precisa de ninguém. Se você tem um bom padrinho, você precisa só do seu bom padrinho. Nada mais do que isso. Ninguém mais do que isso. Então, existe arrogância, existe orgulho, existe vaidade nessa situação toda. Cristo exige do líder espiritual, do líder cristão, que seja humilde, que tenha uma vida de humildade. Um bom líder sempre foi antes um bom liderado. Para ser um bom liderado, tem que ser humilde, tem que ter humildade. Quais são as palavras mais importantes? As 6 palavras mais importantes. Admito que a culpa foi minha. Quais são as 5 palavras mais importantes? Você fez um bom trabalho.
As 4 palavras mais importantes, qual a sua opinião? As 3 palavras mais importantes, faça o favor. As 2 mais importantes, muito obrigado. A palavra mais importante, nós. A palavra menos importante, eu. Para isso é necessário haver humildade. Se não houver humildade, não pode dizer isso, não pode falar assim. Admitir suas qualidades, suas deficiências, admitir os seus erros, admitir quando não sabe algo, é necessário ter humildade para isso. Saber receber uma crítica, é necessário ter humildade. Todo líder é criticado. Goste ou não da verdade, isso é real. Todo líder é criticado. Tem gente que não aceita a crítica, não tem humildade para aceitar crítica. O mal de todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a sermos salvos pela crítica. Para ser criticado é necessário ter humildade, e tem gente que não tem humildade. Então não pode liderar. Um bom líder não é arrogante, não é orgulhoso, não é vaidoso. Integridade, íntegro, reto, incorrupto, completo, perfeito, inatacável. Uma vida moral inatacável. Na liderança cristã é necessário se ter uma vida moral inatacável, que ninguém tenha o que apontar na minha vida, na sua vida. Isso chama-se integridade. O líder se impõe pelo estilo de vida que leva. O estilo de vida é o seu testemunho. Não são as suas palavras, é a sua vida que é o seu testemunho. A autoridade é reconhecida em quem se encontra em integridade. Hoje em dia, se fala muito de talento. Hoje em dia se fala muito de carisma. Mas nós não podemos abrir mão do caráter. Um bom líder, ele tem dons, talentos, ele tem carisma, mas ele tem que ter caráter. Eu perdoo a falta de alguns dons, de alguma habilidade. Eu perdoo a pessoa não ser tão carismática, mas a falta de caráter é imperdoável. Há uma frase que eu gosto demais, que diz assim: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Um pastor, um líder eclesiástico, ele tem que viver o que prega. Quem não vive o que prega não pode pregar. Se você vai para o púlpito pregar algo que você não vive, saia do púlpito e vá viver. A profundidade e a altura do sucesso na vida pessoal de um líder centraliza-se em sua jurisdição privada, o coração. George Barna disse isso. A profundidade, a consistência e a altura, o tamanho do sucesso da vida pessoal de um líder se centraliza numa jurisdição privada, o coração. Isso é caráter. 10ª característica de um bom líder: a sinceridade. Sinceridade faz parte da vida de um bom líder. Sinceridade é viver sem artifícios. Lá na Idade Média, na Itália, os escultores e os maiores escultores, os melhores, os mais conhecidos, eram os italianos. Eles esculpiam, principalmente na madeira, as suas obras de arte. E, às vezes, no trabalho de esculpir, tinha um entalhe a mais que sobrava, que enfeiava, que diminuía o valor da sua escultura.
tinha um pequeno defeito, então eles faziam o quê? Eles passavam uma cera para disfarçar, depois envernizavam, pintavam, e o que acontecia? A pessoa olhava para aquela escultura perfeita, levava para casa, e quando vinha o calor, a cera derretia, escorria e aparecia o defeito. Por isso, quando uma escultura era irretocável, o artista colocava uma plaquinha, sincera, sem cera. Esse é o caráter do líder. Sincera, sincero, sem intenção de enganar, sem intenção de iludir, sem querer disfarçar o seu procedimento, sem querer usar máscara. Não é bajulador, é autêntico. Elogia quem merece, repreende quando necessário, é justo. Isso é sinceridade. Fala o que tem que ser falado. Entenda uma coisa, ser sincero. Eu digo o que eu penso na lata. Não. Eu digo o que precisa ser dito, dou a quem doer. Isso é falta de educação. Isso não é sinceridade. Ser sincero não é ser mal educado. Sinceridade é outra coisa. Então, um bom líder, ele também é sincero, ele sempre é sincero. Outra característica pouco valorizada é o humor. O humor é uma dádiva de Deus. O humor é uma dádiva de Deus. Usamos 72 músculos faciais para fazermos uma carranca. E 14 para sorrir. Sorria, nem que seja por economia. O humor é um excelente recurso para aliviar tensões. Aprenda a rir, e principalmente a rir de si mesmo. É altamente terapêutico, saudável, rir de si mesmo, rir dos seus erros, rir dos seus equívocos. Um líder tem um bom senso de humor. Mesmo trabalhando com seriedade, o humor torna o trabalho leve, alegre, descontraído. Quando eu penso em Jesus andando com seus discípulos, eu não consigo pensar num bando, numa turma de monges de capuz, cabeça baixa, caminhando duro, mal-humorados, em silêncio. Não. Os irmãos Tiago e João eram os filhos do trovão. Por quê? Barulhentos, gritões, falavam alto. As crianças corriam para o colo de Jesus. Por quê? Porque Jesus era agradável, era simpático, era bem-humorado. Criança não vai no colo de gente chata. Criança não vai no colo de gente rabugenta. E as crianças queriam estar nos braços de Jesus. Porque Jesus era feliz, era alegre. As multidões seguiam a Jesus. Multidão não vai atrás de gente chata. Tem muito líder chato, rabugento, que não entendeu que o humor faz parte da boa liderança. É característica de um bom líder. Não deixe o humor atrapalhar o seu trabalho. Tem que saber usar o humor na hora certa, da maneira correta. Lembrando que bom humor não é sinônimo de brincadeira de mau gosto. Brincadeiras e anedotas devem conservar um bom nível moral, um nível cristão. Não use o humor para ferir, para humilhar alguém, para ressaltar seus defeitos, seus erros, apelidos pejorativos, nada disso. Mas bom humor é, sim, qualidade essencial de um bom líder. Falei de humor, agora vamos falar o quê? Da ira. Opa! Ira, sim, a ira. A ira não é apenas desqualificante. Jesus disse, irai-vos, Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. Dá para se irar sem pecar? Dá. Jesus usava a ira com amor. Ele indignava-se com muitas situações. Quando Jesus entra no templo, faz um chicote com cordas, vira as mesas dos cambistas, dos vendedores, espalha dinheiro, produtos, animais pelo pátio do templo. Será que Jesus estava sorrindo?
Não, Jesus não estava sorrindo. Ele estava tremendamente irado. A minha casa será chamada casa de oração, e vocês a tornaram covil de ladrões e salteadores. Ele estava indignado, irado. Irar-se contra a injustiça, irar-se contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado. A ira justa, ela não é apenas permitida, ela é ordenada na Bíblia. O espírito rancoroso é condenado. O desejo de vingança, o alimentar a ira, o levar a ira para o dia seguinte, irai-vos, mas não pequeis, nem se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a vossa ira. Então, um bom líder sabe se irar na hora certa, contra a circunstância certa. Lembra daquela passagem do rei que perdoou o servo de uma dívida impagável? Aí o servo sai, encontra um conservo seu, alguém abaixo na hierarquia, que lhe devia uma quantia insignificante. Ele exige, ele sacode, ele espanca, ele põe na prisão. O que acontece quando o rei sabe isso? O rei irou-se. Irou-se. É uma ira contra a injustiça. Eu te perdoei. Você deve fazer o mesmo. Você não fez? Você continua me devendo e agora você vai pagar. E se você não pagar, você vai para a prisão. O que você fez com o outro, eu vou fazer com você. Isso é ira. É ira justa. William Blake tem um versinho que diz assim, ó: fiquei irado com um amigo meu. Falei da minha ira e ela terminou. Fiquei irado com o inimigo, não falei dela, minha ira aumentou. Então a ira, ela é necessária. A ira não deve dar lugar à ofensa pessoal, nem ao rancor. Mas ira é qualidade de um bom líder. Amizade. O verdadeiro líder não é chefe, é amigo. Ele se interessa pelos seus liderados. Ele tira, ele extrai, ele explora, no bom sentido, o melhor de cada pessoa. Ele está ao lado e não em cima. Ele caminha junto. Eu trabalhei numa empresa, num cargo de chefia, de liderança, e o meu patrão, ele dizia para mim: você não é amigo dos seus funcionários, dos seus subalternos. Você é chefe. Não vem com essa conversinha de amizade que não existe. Ele não entendeu o verdadeiro significado da liderança. Ser líder é ser amigo. Os liderados acreditam a autoridade àqueles que são seus amigos. Um líder que se coloca ao lado, que se interessa, que demonstra amizade, ele conquista os seus liderados. João 15 fala, Jesus diz: eu não tenho vos chamar de servos. Ele era o Senhor. Ele é o Senhor. Ele podia dizer: vocês são meus servos. Já não tenho vos chamar de servo, mas de amigos. O escravo serve por exigência. A obediência do amigo emana de um amor voluntário. A amizade faz parte. A única maneira de se conquistar amigos é ser amigo. Não há outra maneira. Saber ouvir, isso é difícil. Nós falamos demais. Temos 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Mas tem gente que fala como se tivesse 3 bocas. Existem muitos bons cursos de oratória. Estamos precisando de cursos de escutatória. Nós não sabemos ouvir. Ouvir com atenção. Estar presente. Prestar toda atenção. É aquilo que se chama de escuta ativa. Todo o meu corpo, eu como um todo, escutando, ouvindo, não para responder, mas para compreender. O maior problema
da comunicação é que a gente ouve para responder e não para entender. E os maiores problemas que existem numa liderança são problemas de comunicação. As pessoas precisam falar, precisam ser ouvidas. Os liderados precisam ser ouvidos, mas raramente tem quem os escute. Um bom líder incentiva as pessoas a falarem. Há um provérbio árabe que diz o seguinte: escuta 1000 vezes, fala uma só. E há uma outra frase que diz: melhor é silenciar até que te peçam a palavra do que falar até que te silenciem. Aprenda a ouvir, escute as pessoas. Um bom líder sabe ouvir. Dignidade de vencedor. O bom líder não deixa que o sucesso lhe suba à cabeça. Tem gente que quando sobe na vida, na hierarquia, esquece dos amigos, acha-se o melhor, despreza quem ficou para trás, pisa nas pessoas como se fosse degraus de uma escada na escalada do sucesso. Deixam-se corromper pelo poder. Subir não é difícil. Difícil é manter-se lá em cima e com dignidade. Um bom líder, mesmo vencendo debates, mesmo vencendo concorrência, ultrapassando pessoas, ele mostra dignidade, ele mostra respeito. Se é na luta que se reconhece a bravura e o valor de uma pessoa, é na vitória que se conhece a sua dignidade. Um bom líder sabe vencer, sabe portar-se como vencedor. Neste mundo em que a disputa é o que dá sentido à vida, tem mais valor quem vence a luta sem pisar vencido. Nós vimos aqui 15 características, 15 qualidades de um líder. Um líder não nasce feito, ele é formado passo a passo. Há muitas coisas importantes para se chegar a uma boa liderança. Temperamento, força de vontade, chamada divina. Mas um bom líder, ele nunca será um bom líder se ele não tiver disciplina, se ele não possuir visão, se ele não for otimista, se ele não tiver paciência, se ele não for sábio, se ele não tiver decisão, coragem, humildade, se ele não tiver integridade, sinceridade, humor, saber irar-se, se ele não for amigo, se ele não souber ouvir, e se ele não tiver dignidade de vencedor, ele jamais será um bom líder. Ele precisa desenvolver essas qualidades na sua vida para tornar-se um bom líder. Nunca esqueça disso. Essas qualidades são necessárias, são indispensáveis para uma boa liderança. E esse é o meu objetivo, ser um bom líder. Eu creio que esse é o seu objetivo, tornar-se um excelente líder, para a glória de Deus.